No livro de Gênesis, no capítulo 17, no verso 7, diz assim: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Eu quero saudar todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor e que Deus possa falar profundamente ao teu coração. Amém? Esse texto que nós lemos aqui está fazendo referência a um acontecimento na vida de Abraão. Todos nós sabemos que Deus chamou Abraão da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e mandou ele ir para uma terra que ele não conhecia. Deus não disse que ele tinha que ir para o norte, sul, leste ou oeste, não. Deus apenas disse para Abraão: sai da onde tu está, do meio da tua parentela, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, só sai daí. E Abraão, obedecendo a ordem do Senhor, vai em direção a Canaã. E Deus, para mostrar para Abraão que a intenção dele não era uma intenção superficial. Deus não estava chamando Abraão para ter um tipo de relacionamento, um tipo de amizade superficial, não. Deus agora vai mostrar para Abraão que as intenções dele são eternas. Deus está chamando Abraão para uma aliança. Por isso que Deus disse: eu vou confirmar a minha aliança, não somente com você, mas com todos os seus descendentes. Abraão, a minha história, o meu relacionamento com você só terá um início, não terá um final. É uma aliança eterna. Começa aqui e nunca mais terá um fim. Começará com você e vai se estender a todos os seus descendentes eternamente, Abraão. De agora em diante eu faço uma aliança com você. Eu estabeleço um compromisso eterno com você. Veja o que Deus está começando a fazer. E Deus continua: esta é a aliança sem fim. É uma aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Sempre, Abraão, eu serei o seu Deus. Nunca mais eu vou deixar de ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Veja que coisa linda, não, irmãos? Deus toma a iniciativa de criar uma aliança, de criar um vínculo eterno com aquele homem. E não só com aquele homem, mas com toda a geração daquele homem. E Deus, durante a história do povo de Israel, confirma também a aliança com Moisés no livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 5. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, veja, Deus faz a aliança, mas nós temos que cumprir a aliança. Veja o que Deus está falando. Olha, agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Se vocês cumprirem a minha aliança que eu fiz com Abraão, se vocês cumprirem, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiel, se eu for o único Deus de vocês. Lembra lá da promessa com Abraão? Eu serei sempre, sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus está falando: se essa aliança for cumprida, se essa aliança permanecer da parte de vocês, se vocês sempre me servirem, se eu sempre for o Deus de vocês e dos seus descendentes, eu farei de vocês uma nação santa, uma nação separada, uma nação diferente de todas as outras. Vocês serão meu tesouro particular. É isso que Deus está dizendo, irmãos. Mas para isso, o povo tinha que cumprir a aliança. Mas o povo de Israel, irmãos, não cumpriu a aliança que tinha feito com o Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 22, a partir do verso 9, diz assim: porque abandonaram a aliança que fizeram com o Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e lhes serviram. A aliança que Deus tinha feito com Abraão e que se seguiu durante toda a história do povo de Israel, com Moisés, com Davi, esta aliança tinha sido quebrada. Por quê? Porque o povo de Israel abandonou o Senhor.
deixou de servir ao único e verdadeiro Deus e começou a servir a outros deuses. Em outras palavras, traíram o Senhor, traíram o Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo, meu irmão? E embora Deus tenha sido traído, tenha sido trocado por outro, veja, embora tudo isso tenha acontecido com o Senhor, Deus não tinha em nenhum momento o desejo de que esta aliança tivesse acabado. Deus é sempre aquele que toma a iniciativa, você está entendendo? De tentar corrigir, de tentar restabelecer a aliança quebrada. No livro de Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31 diz: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como um marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Eles quebraram, não fui eu. Você está entendendo? Embora eu os amasse como o esposo ama a esposa, mas eles quebraram a aliança, eles me traíram, eles adoraram outro, eles se deitaram com outro. Você está entendendo, meu irmão? E eu acho que você já entendeu mais ou menos o fundo de tudo isso aqui. É por isso que o casamento é algo tão importante aos olhos do Senhor Deus. E é algo que o diabo luta, meu irmão, para tornar banal, para tornar uma coisa sem valor. Quando Deus fala de aliança, sempre vem seguida da palavra eterna, aliança eterna. Nunca esta palavra é solitária, sempre ela vem seguida da palavra eterna. Aliança eterna, eis que farei convosco uma aliança eterna, de geração em geração. Temos que compreender, meu irmão e minha irmã, o que significa isso aos olhos de Deus, o casamento, esta aliança, que Deus teve todo o cuidado de, durante muitos anos e anos, na história, manter uma fidelidade com o povo, como ele mesmo disse, como um marido que ama a esposa, que tem um compromisso, uma aliança com a esposa. E qual foi esta nova aliança que Deus prometeu que faria novamente com o povo de Israel e de Judá? Essa nova aliança foi feita pelo próprio Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 20, que diz: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Deus está disposto, Deus tomou a iniciativa de fazer uma nova aliança comigo e com você. E como é que esta aliança é confirmada, é estabelecida? É através do sangue de Jesus. Não existe aliança com Deus se não for através do sangue de Jesus. Não existe. O homem pode buscar aonde ele quiser, mas o único caminho, a única pessoa, o único sangue que estabelece uma aliança com Deus é o sangue, é a pessoa, é o caminho que se chama Jesus Cristo. Você está entendendo, meu irmão? Por isso, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, olha como Jesus disse, ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse, o versículo bíblico diz exatamente assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em outras palavras, ele mesmo disse: eu e o Pai somos um, quem vê o Filho vê o Pai. Em outras palavras, mais uma vez em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o Pai, se você quer vir até o Pai, venha até a mim, porque eu e o Pai somos um. Você está entendendo, meu querido, minha querida, amada do Senhor, amado do Senhor? Por isso que esta palavra tenha falado poderosamente ao teu coração. Abandone o pecado, abandone o mundo e faça uma aliança com Deus, e que Deus seja o único Deus da tua vida. Não quebre a aliança com Deus, seja fiel e Deus será fiel com você. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.